Corpo, mente e espírito. Três palavras que juntas fazem muito sentido. São usadas para definir o que é a educação integral. Mas na prática, para enxergá-la, é preciso sair do convencional. Ao longo dos 7 primeiros anos, a criança pode muito aprender, pois não se trata apenas de crescimento, e sim do desenvolvimento do seu ser. Para a formação do seu caráter, esses 7 primeiros anos são de importância vital. E se não se dá a devida atenção a essa fase, se perde algo especial. Corpo, mente e espírito integrados de forma unida é a melhor proposta de educar para a escola e para a vida. Falar de algo integral é se referir a algo que seja completo. Seria audácia pensar que existe um modelo educacional que seja pleno em sua proposta? Os educadores defendem que não. Essa proposta existe e é chamada de educação integral. Para entender a sua proposta, é preciso aprender o conceito de cada um dos seus elementos de base: corpo, mente e espírito. Os 7 primeiros anos da vida são anos de muito crescimento neural. Existe uma relação inversa entre o crescimento do cérebro e do sistema nervoso em geral com a idade, de tal forma que os 2 primeiros anos da vida é quando existe a maior fase de desenvolvimento do sistema nervoso e a partir daí se cresce cada vez menos. A educação holística é aquela que conversa com todas as áreas do desenvolvimento. O lado intelectual, o lado físico, o lado emocional e o caráter, que é o lado moral. Então, holístico é o seu desenvolvimento como um todo. E pelo ponto de vista da saúde, o exemplo na casa, na família, tanto em relação à alimentação, quanto aos horários de ir dormir, de se levantar, os hábitos de higiene na casa e também a nível pessoal, as maneiras e hábitos de se vestir, são fundamentais para construir na criança os hábitos que vão lhe proteger no futuro de situações que possam trazer dano ou dor para a sua vida. Essa é a forma que ele cresce. Ele não cresce apenas intelectualmente. Ele precisa aprender a usar seus músculos, suas mãos, a musculatura fina. Tudo precisa se desenvolver junto. Tudo se trata do desenvolvimento de uma pessoa. Tudo isso é uma pessoa. Nós precisamos saber observar todas as suas diferentes partes. Então, esses 7 primeiros anos são considerados como os de maior crescimento, mesmo quando o cérebro e suas funções continuam crescendo, até que os jovens alcancem o final da adolescência com 18, 19, 20 anos. E então se considera que, do ponto de vista do desenvolvimento, o sistema nervoso está completamente desenvolvido. Mas os primeiros anos são os de maior desenvolvimento. Em relação à alimentação e à atividade física, temos muita luz, muita revelação, enquanto Igreja Adventista, de que coisas podem ajudar uma criança a se desenvolver de forma saudável. Uma alimentação baseada principalmente em plantas, legumes, frutas, verduras, o consumo da água como principal líquido para beber, evitar as carnes, o que já está comprovado de forma científica que, consumidas a longo prazo, podem gerar enfermidades crônicas, que hoje são a principal causa de morte no mundo. Por outro lado, um entorno arejado, ventilado, dentro das dependências do lar e, sobretudo, o cuidado com o uso das tecnologias, proporcionando oportunidades de desenvolvimento ao ar livre, com atividade física, podendo brincar com os amigos, proporciona desenvolvimento de habilidades espaciais, de conexão, de habilidades sociais e que lhes permite desenvolver seu corpo de forma saudável. Esses hábitos, na tenra idade, nos primeiros 7 anos de vida, são chave para que o que vem depois.
É muito difícil mudar tendências. Vemos isso na sociedade atual. É a sociedade que vivemos hoje. Como igreja adventista, temos oportunidade nesse sentido. Dentro da filosofia cristã, a educação é algo muito sério. Não se trata apenas de um espaço e um tempo dedicado aos ensinos necessários para crescermos intelectualmente, mas de um momento único do dia em que nos desenvolvemos como pessoas. E para trabalhar esse senso holístico é preciso ir além de ofertar ensinos e exigir resultados. A escola que tem um currículo holístico precisa garantir que tenha equipamentos e brinquedos na área livre para as crianças. Para o seu desenvolvimento físico, precisa ter um momento de contação de histórias, entre outros. Todas as áreas precisam ser contempladas. Não podemos tirar o cérebro da criança e levar só esse cérebro para a escola. Todo o restante do corpo vai junto. É preciso entender que temos que educar a criança por inteiro. Esse é o nosso trabalho. Os pais, a escola, a comunidade devem compreender que seu exemplo e o contexto que oferecem à criança em seu desenvolvimento é fundamental. Além de termos o conhecimento sobre quais condutas e ações devemos ter para desenvolver o caráter da criança, as crianças vão aprender olhando, observando, escutando. Por isso, o papel do pai, da mãe, dos irmãos mais velhos e da comunidade onde a criança está inserida, como a igreja e os círculos de amizade com os quais as famílias permitem que os filhos se relacionem, e a própria escola, cumprem um papel-chave de cuidar de forma deliberada para que todo o contexto permita o desenvolvimento de hábitos saudáveis, o desenvolvimento de decisões saudáveis, de decisões que tragam felicidade, e poder corrigir cedo, de forma adequada, aquelas condutas que conduzem ao egoísmo, que é algo natural ao ser humano. E em relação às questões de caráter, esses são os anos em que, por experimentos, se há percebido que os meninos e meninas adquirem os princípios de caráter. Mudar esse tipo de concepção, de vivência, quando já se é grande, é muito difícil. Tem pessoas que dizem que uma conversão religiosa em um adulto é um milagre, pelo fato da pessoa estar assegurada nesses princípios. Já uma criança de 5, 6 anos não está. É o momento ideal para preencher esse vazio que existe e preenchê-lo com o que é útil e aprovado por Deus. Certamente, isso faz diferença para a vida deles. Quando eles ganham uma boa educação cristã, estão indo além do aprender a ler e escrever, mas estão aprendendo a se tornarem bons cristãos. Pessoas espirituais. Elas vão aprender como é estar em conexão com Deus. Aprenderão a como tratar os outros de maneira apropriada, assim como vão entender como o mundo funciona. Tudo isso acaba vindo junto. Eu cheguei até a educação adventista por iniciativa própria. Foi há mais ou menos 2 anos, após algumas situações que vivi em relação à base da minha estrutura familiar e que fez com que eu precisasse de um reforço na parte espiritual e na parte de valores com os meus filhos. Comecei a buscar por referências através da internet, até que encontrei essa escola, Miguel Cervantes. Foi uma iniciativa própria que me fez buscar por essa informação. Na página web da Educação Adventista, que vim ter conhecimento de que era uma rede mundial. Todas essas coisas me motivaram muito mais, pois eu soube que o que eu queria para os meus filhos, a educação que eu buscava, encontraria aqui. Nós somos de uma das religiões mais conhecidas, que é a católica, e temos muita proximidade com Deus. Mas é bastante diferente da experiência que temos aqui. Sempre me atentei a estar com eles nas missas, de fazer as rezas, mas nunca se aprofundaram com a leitura da Bíblia. Essa parte aqui está sendo reforçada. Eu só tinha esses outros parâmetros dentro da minha casa, que era o habitual, chegar em casa e rezar, óbvio, pedir por essas coisas.
Mas aqui na educação adventista isso se intensifica. Jesus é o melhor amigo. Él siempre me cuidará, que Él siempre me bendecirá, que jamás me hará el mal. Que Jesus nunca nos deixa solos. Eu já sabia que teria essa parte e inicialmente pensei que eles poderiam não gostar ou que se sentiriam incomodados e desconfortáveis. Mas isso não aconteceu. Eles passaram a me envolver em suas atividades, a dizer coisas do tipo: "Mamãe, temos uma atividade bíblica, vamos fazer juntos?" Ou "Estamos com dúvidas sobre isso daqui." E até "Esse texto daqui fala sobre respeito ao próximo." Coisas assim. Eles têm me envolvido nessas atividades. E sem contar que a oração passou a ter outro sentido, outra transcendência. Orar cada vez que iniciamos uma atividade, ou quando terminamos, quando estamos prestes a almoçar ou algo do tipo, são coisas que eles têm incorporado na minha vida. Ya le dije que por la maldad de su hijo es condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaba blasfemando contra Dios y sin embargo no lo refrenó. Para eles, antes, ler a palavra de Deus era como se só escutassem. Agora eles interpretam. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio ni ofrenda podrá jamás expiar el pecado de la familia de Eli. Essa foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Hoje em dia, estamos em tempos mais difíceis. Os valores estão se perdendo. Percorremos diferentes caminhos e onde não sabemos que, na realidade, a base principal e as respostas estão na palavra de Deus. Eu comparti este versículo com mamãe, que é: "Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo." Acredito que esse é o melhor presente e sei que tomei a melhor decisão. Mesmo sendo mãe solteira, escolhi a melhor educação. Uma educação que seja de qualidade para eles, repleta de valores. Valores tanto espirituais e valores que somente pela educação, através dos ensinos, podemos inculcar neles. E isso justamente nesses primeiros anos de vida. A educadora cristã Ellen White comenta sobre um relato presente no capítulo 7 do livro de João, que diz respeito a uma referência dos rabinos, grandes conhecedores das Escrituras, em relação ao menino Jesus. Eles disseram: "Como sabe este letras, não as tendo aprendido?" Não quer dizer que Jesus não soubesse ler, mas simplesmente não receber a instrução dos rabinos. Uma vez que ele obteve diligente, os primeiros anos de sua vida foram consagrados ao estudo da Palavra de Deus. Seria esse também um modelo a ser copiado nos dias de hoje pelas famílias que se declaram professas de uma ideologia cristã? Quando eu comecei a namorar meu esposo, a gente já conversava muito sobre isso e sobre os planos de ter filhos, e eu sempre falei para ele que era o meu sonho ser mãe. E a gente esperou um pouco, nós conversamos e entendemos que era melhor esperar um pouco, e mais ou menos com 3 anos, 2, 3 anos de casada, a gente achou que era o momento de pensar numa gravidez. E aí eu parei de tomar remédios, enfim, métodos anticoncepcionais, e aí no 3º mês eu engravidei. E foi assim uma surpresa enorme, né? Só que com 1 mês eu perdi o bebê. E aí, assim, vem toda uma frustração, enfim, Você cria expectativas em relação àquela criança e agora não tinha mais. E, na verdade, aí acho que começou o sonho de verdade de maternidade mais expressivo, porque eu tive uma certa dificuldade depois para engravidar. Comecei a orar a Deus sobre aquilo. E já tinha se passado 1 ano do meu aborto e eu não tinha engravidado ainda. Eu comecei a questionar a Deus se realmente esse era o sonho dele para mim. Porque talvez fosse o meu sonho, mas não era a vontade dele para a minha vida. Então, eu comecei a orar sobre isso para que ele me mostrasse a vontade dele. E eu não obtive resposta da forma como eu queria. E eu comecei a questionar se, de repente, eu não precisava mudar assim, a minha oração, tentar entender qual era o sonho de Deus e não o contrário, não tentar fazer Deus realizar o meu sonho. Já tinham tido tantas expectativas e frustrações que eu não queria muito acreditar.
E aí, passado uns dias com aqueles mesmos sintomas, a gente fez o teste, deu positivo. E aí que a coisa começa a tomar forma, né? Porque a gente sente o peso da responsabilidade, sente que está chegando a hora de começar a encorpar a nossa rotina para receber uma criança, porque é tudo diferente quando a gente não tem filho, né? Então, assim, eu tinha muitos planos para a gravidez, porque eu queria me preparar realmente para receber a criança. Por mais que a gente não consiga se preparar 100%, mas eu entendia que eu precisava me preparar segundo a vontade de Deus para educar o meu filho ou filha, que até então a gente não sabia, né? Não dá para descrever a emoção quando a gente vê a criança pela primeira vez, né? Eu fiquei um período longo em trabalho de parto, mas eu não tive dores de parto. Então, eu fiquei 13 horas com a bolsa rompida, mas eu não sentia nada, nenhuma dor. Então, assim, eu acho que quem sente aquela dor do parto não tem muito tempo para ficar pensando, né? Então, nessas 13 horas, eu fiquei realmente pensando, meu Deus, e agora? Agora é para valer, ela vai nascer, como é que vai ser? Será que eu estou pronta? Nós estávamos na maternidade, ela tinha mais ou menos um dia de vida, e minha mãe, minha sogra, estavam todas lá, né? Estava toda a família lá, babando, assim, e todo mundo queria pegar, queria ficar com ela, e como eu estava debilitada, né, por conta da cirurgia, eu não podia ficar muito em pé, enfim, ela ficava mais com a minha mãe, com a minha sogra, com o meu marido, e teve uma situação lá que ela começou a chorar muito, foi no colo de todo mundo e ninguém conseguia acalmar, ela já tinha mamado, já tinha sido trocada, e aí eu falei assim, então me dá, deixa eu tentar. E aí quando eu peguei no colo, ela parou na mesma hora de chorar. Eu entendi ali que realmente ela dependeria de mim para aprender uma série de coisas, para se formar, na verdade, um ser humano, né? Uma das coisas que eu penso ser assim, é muito importante, a primeira coisa é você ser pastor dentro de casa, né? Se você não consegue ser pastor dentro de casa, como é que você vai ser pastor? Você vai falar da palavra de Deus fora de casa. E eu acho que o maior desafio de qualquer pessoa é ser cristão, é ser pai, primeiramente dentro de casa. Acho que é uma dos maiores desafios. Começamos a conversar sobre os nomes e a gente chegou à conclusão de que nós queríamos um nome bíblico. Nós queríamos que fosse um nome que, toda vez que ela lembrasse do nome dela, ela lembrasse também de que ela nasceu e que ela foi criada, que tudo que foi, todo o planejamento da vida dela em volta dela tinha sido baseado nos planos de Deus, nos sonhos de Deus, na nossa vida cristã. Hoje, ela ainda não tem a consciência do nome dela, mas quando ela perguntar o porquê da escolha desse nome, a gente vai dizer para ela que foi porque era uma personagem bíblica que amava o Senhor, né? E nós queremos que ela ame o Senhor. Do sonho de ter um filho, passando pela escolha do nome que terá e chegando à elaboração da educação que lhe será fornecida. Não é uma tarefa fácil. É o desenvolvimento de um caráter e de uma personalidade que estão em jogo. E para isso, é preciso, antes de ensinar, aprender. A gente leu bastante, lemos muitos livros, inclusive de Ellen White, livros de outros educadores, né? E na teoria parece tudo muito simples, parece tudo muito matemático. Então, se você agir de uma determinada forma, o resultado ele é o esperado e não tem variação, né? Mas no final das contas não é bem assim. E a gente sempre sonha, né, com algumas coisas para a família, né? Algumas realidades de família, né? Mas eu creio que nesses 7 primeiros anos da formação do caráter da criança, uma atenção redobrada precisa acontecer. Detalhes, são reações da criança, são coisas que você vai enxergando na criança, na reação, no procedimento da criança, no dia a dia. E eu creio que isso só dá para enxergar se você tem convivência com o filho. Aquelas pessoas, por exemplo, que trabalham demais, as pessoas que, de repente, ficam muito focadas em outras coisas e não focam
a família não foca a educação dos filhos, tem bastante dificuldade de ter a percepção desses pormenores, dessas coisas que, entre aspas, são pequenas. Até por essa questão, nós adaptamos toda a nossa rotina, mudamos toda a nossa rotina. Então, hoje eu não trabalho fora, eu fico só com ela, para que eu possa ensinar para ela todo o tempo a respeito daquilo que é importante para a vida. Então, nós temos uma rotina espiritual muito forte, que eu acho que permeia assim, praticamente tudo que a gente faz com ela. Nós temos o nosso culto, nosso devocional todos os dias, de manhã e antes de dormir. Nós temos os cultos individuais. Então, por exemplo, eu sempre acordo primeiro que todo mundo. Primeiro que a Esther, primeiro que a Aline. E eu tenho um lugarzinho aqui que é o meu lugar de fazer a minha devoção. Então, eu saio do meu quarto, venho para cá, pego a minha Bíblia e venho ler a Bíblia e venho falar com Deus, orar. É o meu momento com Deus. E depois nós temos o momento de família, o momento de orarmos juntos. É o momento que a mamãe conta a historinha e a Aline sempre deixa para mim fazer a oração. Então, ela conta a historinha e a Esther já sabe assim, muitas histórias bíblicas e conhece muita coisa da Bíblia justamente por esse momento. Ela participa, ela se diverte, é um momento, eu acho que é o momento preferido dela do dia, porque ela interage, ela gosta muito. Às vezes, durante o dia, a gente está brincando e ela encontra uma Bíblia ou um livrinho, ela vem pedir para contar a história. Ela gosta de contar a história, então ela pega o livro, conta para a gente, é muito gostoso. Uma das coisas que eu acho interessante também é que a criança que ela tem o culto familiar, ela consegue entender que aquele momento é um momento de Jesus, é um momento de estar com Jesus, é um momento em que ela deve se concentrar nessas coisas. E é interessante que a criança que tem esse momento em casa, ela tem um melhor comportamento na igreja, ela consegue entender o que significa ir à igreja. E a gente tenta permear a espiritualidade em tudo que a gente vai fazer, né? Então, as coisas que ela assiste, a gente filtra bastante para que ela tenha sempre um conteúdo com um fundo moral ou com conteúdo bíblico. A gente tenta sempre mostrar para ela que todas as coisas vêm da mão de Deus. Então, a gente agradece o alimento sempre que nós vamos comer, a gente sai para passear. Perto da nossa casa nós temos uma área verde bem gostosa, tem alguns bichinhos. E ela ama ir nesse lugar, a gente vai passear lá e ela sempre aponta as coisas, fala das coisas e eu pergunto para ela quem foi que criou aquelas coisas e ela responde que foi Jesus. O meu esposo é pastor e uma coisa que nós sempre conversamos e que a gente tenta de todas as formas trazer para a vida dela é que ela ame a Jesus e que ela entenda que o trabalho do pai dela é o mais especial que poderia existir. Nós queremos que ela ame a obra de Deus, que ela ame trabalhar para Jesus. A gente pode entender, às vezes, que a gente está preparado, ou a gente pode entender que você sabe muita coisa sobre educação, mas quando chega a criança, você vê que realmente há muito por aprender. Nós optamos por não mandá-la para a escola tão cedo, para que ela tivesse o máximo da influência do lar. Então, nós vamos segurar até o momento que seja possível. E quando ela entrar na escola, eu entendo que nós precisamos encontrar na escola um apoio para tudo aquilo que a gente tem feito desde que ela nasceu dentro de casa. De fato, a educação que é oferecida em casa é parte dos componentes da integralidade do desenvolvimento físico, mental, espiritual, social, que provavelmente em muitas escolas ou até pessoas não vão lhes facilitar. A educação adventista se ocupa, enquanto sistema educativo, de desenvolver tudo isso. A educação secular raramente aborda as questões morais, que são muito importantes. Então a família fica como o último baluarte e oportunidade para que a moralidade seja absorvida por essa criança, inclusive antes de ingressar na escola.
Ter Jesus como parte da vida da criança, desde muito cedo, é crucial para mim, enquanto mãe e para minha família. Acredito que isso provê a base para tudo o que fazemos. Eu ensino meu filho a conhecer Jesus desde muito novinho, porque quero que ele desenvolva um relacionamento com Jesus. Os primeiros 5, 6 anos de vida claramente são fundamentais. É o momento em que se organiza a grande base para construir sua personalidade. Mas, através de todo o desenvolvimento, essa pessoa vai adquirindo experiências, vai vivendo situações que podem ir assegurando o que já estava ali sendo formado, ou pode modificar. E por isso que se diz que pode existir uma mudança na personalidade de acordo com os eventos vividos. Eles não podem ver Jesus. Então, é importante ter imagens de Jesus. Nas escolas sabatinas, nós usamos os feltros. Então, na hora da lição da Bíblia, eles conseguem ver as ilustrações nos feltros e é algo visual. Então, acredito que esses desenhos são importantes. Eles podem colocar dentro de um contexto quem é Jesus ou quem foi Jesus, através dos ensinos sobre a vida de Jesus e coisas que ele fez quando estava na Terra. Ler histórias sobre como Jesus tratava as pessoas pode ajudar na construção do caráter deles. Constrói a autoestima. Eu vejo a importância disso assim. Nesse estágio da vida, quando eles são muito novos, eles não veem muito propósito para eles mesmos nisso. Eles precisam aprender, precisam saber das razões, precisam que as pessoas ao redor os ensinem a serem bons. Dizer o que Deus espera deles não é o que eles precisam, é o que as pessoas ao redor deles precisam. E aí essas pessoas podem dizer, nós somos bons porque Deus nos pediu para sermos bons. Eles precisam dessa conexão com alguma coisa, apenas ler histórias sobre Jesus não é suficiente. Eles precisam ver Jesus nas pessoas. O que se aprende na primeira infância é um desígnio de tamanho valor que o próprio Deus, ao criar um plano de salvação para a humanidade, veio como um bebê. A vida de Jesus estava em harmonia com Deus. Enquanto criança, ele pensava e falava como criança, mas nenhum traço de pecado desfigurava nele a imagem divina. Não ficou, no entanto, isento de tentação. Ellen White enfatiza que Jesus buscava entender a razão das coisas e os seres celestiais cultivavam nele pensamentos santos. E ela ainda enfatiza, dizendo que toda criança pode adquirir o conhecimento que Jesus adquiriu. Que grande dádiva é saber disso, mas também que desafio. A grande questão é, você está disposto e disponível para guiar neste caminho?